Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro Bruno e você está na Horizon CNC. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês a aula introdutória da parte de movimentação da Router CNC. Tá? Esse aqui faz parte do curso de conceitos básicos, então essa aula vai ser um pouquinho mais teórica, mas eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que funciona, né? Como que a máquina consegue se localizar e como você consegue saber aonde o equipamento está, né? Naquela movimentação para onde que ele vai. Para você que não tem a sua Horizon, só entrar no site www.horizon.com.br e escolher a sua. Bom, essas aulas elas fazem parte da parte de conceitos básicos de Router CNC, tá? Caso você queira a transcrição dessa aula, assim como de tantas outras, é só entrar no ajuda.horizon.com.br, que daí você consegue ver os artigos, e aqui tem basicamente o descritivo, tá, das aulas que nós vamos ministrando aqui para vocês. Bom, vamos começar aqui do começo. Primeiro de tudo, o que é um plano cartesiano? Né? O plano cartesiano é toda vez que a gente vai se locomover por um espaço, ou seja, a gente vai andar em um ambiente, a gente consegue saber o posicionamento da onde que a gente está. Tá? Então, assim, um plano cartesiano é um sistema de coordenadas, né, usado para localizar um ponto no espaço. Tá? Então, vamos supor, nós temos esse plano cartesiano, que é o x, que é o y e é o z. Tá? Não se assustem com essa figura aqui, porque isso é muito mais fácil, tá, do que parece. Né? Tem muita gente que tem dificuldade aí com a parte de matemática, mas isso é só para vocês conseguirem se orientar como a máquina está se locomovendo. Eu vou mostrar isso aqui também no equipamento. Tá? Vocês vão ver que isso aqui é bem fácil depois de mexer no software da CNC, mas vamos começar aqui do começo. Tá? Primeiro de tudo, o que é o eixo X? O eixo X é o que representa a dimensão horizontal. Lembre da dimensão horizontal como horizonte, né? A linha do horizonte, ou seja, é o que vai da esquerda para a direita. Tá? O eixo Y é o que vai da frente para trás, tá? A dimensão vertical. Então, é o que vai da frente para trás. Tá? E o eixo Z é o que vai para cima e para baixo. Tá? Assim. Então, toda vez que você pega uma coordenada de CNC, tá, de router CNC, você tem o x, que é o primeiro número, o y, que é o segundo número, e o z, que é o terceiro número. Tá? Mas para que isso serve? Toda vez que a router CNC ela vai se locomover, ela vai te dar essas três posições, que é para ela poder te falar aonde no ambiente que ela está, tá? Em qual espaço que ela está naquele momento, ok? Então, isso vai ser bastante usado. Você vai ver que na hora que a gente for apertar o play, a máquina vai te mostrar esses valores, mas não necessariamente você precisa saber, tá? Os valores assim de cor ou decorar alguma fórmula, nada. Tá? Eu vou mostrar para vocês um programa rodando, depois aqui neste programa, né, na execução do Horizon Sender, você vai ver que essas coordenadas aqui elas alteram sozinhas. Só que é bom você saber qual que é a coordenada x, qual que é a y e qual que é a z. Tá? Então elas já estão aqui, a descrição está completa aqui para vocês poderem saber quais são as 6 coordenadas. Só decore isso, que a coordenada x é a coordenada na horizontal, o que vai da esquerda para a direita, a coordenada y que vai da frente para trás e a coordenada z o que sobe e desce. Tá? Essa é a parte importante de decorar. Aqui nós temos uma máquina que é a 2030. Tá? Esse aqui é o projeto do equipamento. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática, tá, a movimentação dos eixos. Então vamos começar primeiro pelo eixo X. Tá? O eixo X, como o equipamento ele tem esse cabeçote aqui, né, toda a router CNC tem, então você consegue fazer a movimentação assim. Tá? Esse é o movimento do eixo X. Se colocar ele aqui em perspectiva, seria esse movimento aqui. Tá? Se for para fazer a movimentação do eixo Y, nós estamos falando já desse movimento aqui, ó, que ele vai para frente e para trás. Tá? E o eixo Z seria a movimentação deste motor de corte, que ele sobe e desce. Tá? Como toda a coordenada, ele tem posicionamento, ele vai ter sinal, tá? Se por acaso ele é negativo ou positivo. Por que isso se faz importante? Quando a router CNC está zerada em algum ponto, ou seja, ela define que a origem dela, que o começo do trabalho dela
vai ser, por exemplo, aqui, e os três eixos estão zerados, ele tem um sentido, e esse sentido ele dá, né, basicamente se o valor vai ser positivo ou negativo. Tá? Então, sempre, quando a router CNC ela for para trás, o valor vai ser positivo. E toda vez que ela for para frente, o valor vai ser negativo. Tá? Da mesma forma, se ela vier para a direita, positivo. Se ela for para a esquerda, negativo. E se ela vier para cima e para baixo, ela vai ser para baixo negativo e para cima positivo. Eu vou mostrar isso melhor na parte de execução do programa, mas dá para já ter uma noção de como que funciona a parte de coordenadas da máquina. Tá? Eu vou mostrar isso aqui melhor quando a gente for começar um trabalho e eu vou definir a origem dela. Tá? Aí vocês vão conseguir ver certinho quando que ela vai por um valor negativo, quando que ela vai para um valor positivo. Aonde isso é importante? Se caso você zerar o equipamento, por exemplo aqui, você falar para a máquina que aqui é o começo do trabalho, e você deslocar a máquina para frente, você vai ver que ela vai vir com um valor negativo para frente. Da mesma forma, se você deslocar ela para a esquerda, ela também vai com valor negativo. Tá? Essa aula é um pouquinho mais teórica, mas ela é bem simples de conseguir entender quando a gente for para a prática. Tá? Aqui é só para vocês lembrarem que tudo que vai para trás é positivo, tudo que vai para a sua direita é positivo e tudo que vai para cima é positivo, tá? Se não, é um caminho negativo. Aqui eu abri o Horizon Sender Web, né? Que é o software de execução da máquina, tá? Embora seja o primeiro contato de vocês, muito provavelmente com esse programa, eu abri exclusivamente para poder mostrar a parte dos planos, tá? do cartesiano. Assim, essa aula é mais teórica, tá? Só peço que vocês não se assustem com, nossa, é muita informação. Essa basicamente vai ser uma das únicas aulas só teóricas que a gente tem. O resto é tudo prático. Você vai ver que é bem simples de mexer com o equipamento. Aqui em cima, nós temos as coordenadas, tá? O X, Y e o Z. Se você for ver aqui também, nós temos as coordenadas escritas aqui. Ó. Então, o X é o que vai da direita para a esquerda. O Y é o que vai para frente e para trás. E o Z sobe e desce. Tá? Tem essa colinha aqui para vocês. Por que é importante saber disso? Tá? Quando a gente aperta o iniciar, vocês vão ver que ela começa a fazer alteração dos planos. Tá vendo? E se a gente for ver, aqui, por exemplo, ela só está mexendo o eixo Y. Então, tá vendo que a máquina está indo para o lado positivo? Tá? Eu vou colocar para acompanhar ela aqui, e vou dar um zoom para a gente poder olhar aqui melhor. Tá vendo? Aqui estou com a máquina bem lenta, tá? Ela está na velocidade bem lenta, porque eu fiz a programação especificamente para poder apresentar parte a parte. Mas a máquina está se movimentando, tá? Esse meu quadrado ele tem 300 por 300 milímetros, tá? Outra coisa, se acostumem com a parte de falar em milímetro, tá? Que router CNC só trabalha em milímetro, tá? Então, a cada 1 milímetro, né? Você tem 0,1 centímetro. Ou a cada 10 milímetros você tem 1 centímetro, tá? É sempre multiplicado por 10. Então, 100 milímetros, no caso, são 10 centímetros, tá? Mas, enfim, dando continuidade aqui. Se vocês verem que agora ela vai parar o eixo Y, que ela já chegou na posição final do eixo Y, e vai começar a mexer o eixo X. Ó o eixo X mexendo. Então ela está se movimentando para a minha direita. Tá? Só que você pode ver que os valores estão sempre positivos. Tá? Tá vendo que eles estão indo positivamente? Se a gente esperar chegar até esse último ponto aqui, vocês vão ver que ela vai começar a cair esse número aqui. Ela está em 300 e ela vai começar a cair 290, 280 e vai chegando até chegar a zero. Tá? Porque aqui, esse ponto que está aqui embaixo, ele é o 0 y e o 300x, porque ela está deslocado 300 para a direita e ela vai estar deslocado 0 no y. Tá vendo? Então você vai ver que isso aqui é bem tranquilo de pegar. Tá?
de acordo com o passar do tempo aqui, vocês vão se habituar a olhar assim para ela e saber, bom, beleza, eu sei que ela está 300 milímetros para cá, 200 milímetros para lá. Isso aqui é valor real, tá? É valor em milímetro mesmo. Ó, então ela chegou lá em cima, ó, ela começou a cair, ó, o valor do y, tá vendo? Porque ela está voltando para baixo. Então, como a gente definiu que o ponto zero dela é aqui, tudo que ela for para cima é positivo e tudo que ela for para baixo é negativo. Só que assim, como o zero está aqui e ela vai chegar no máximo ao valor zero, né, ela não vai passar dessa ponta aqui para baixo, o valor menor que eu tenho aqui é zero. Tá? Se por acaso eu vou parar a máquina, tá? Eu vou parar o equipamento, vou pedir para ela voltar para o ponto 000, você vai ver que ela vai retornar aqui para cá. E agora eu vou mostrar para vocês o que acontece se a gente apertar para ela ir para baixo. Tá? Ó, pode ver que ela zerou os 3 eixos, significa que eu estou na minha origem. Estou aqui no começo. Tá? Ó, inclusive, também está aqui. Ó, tá? O Z também está na minha origem. Então, se eu apertar, vamos supor que eu vou pedir para ela andar 10 milímetros, e eu apertar o Z menos aqui, tá vendo? Que é o valor negativo, também está escrito aqui, tá? Nós já projetamos o software e escrevemos aqui para vocês se orientarem mais fácil. Se eu pedir para ela vir 10 milímetros para baixo, ó, ela desceu 10 milímetros, certo? A partir do meu zero. Então, ela subtraiu 10. Se eu for com ela para a esquerda, ó, ela também vai subtrair 10, tá? Mesma coisa se eu for com ela para baixo, ela também vai subtrair 10. Tá? Só que aqui no caso, ó, é 10 se eu colocar aqui, ó, porque aqui o eixo Z ele é separado, tá? A parte de movimentação do eixo Z. Mas ó, ela começa a descer 10. Tá? Então assim, é importante que vocês somente se localizem que toda vez que a máquina for se movimentar, ela sempre vai se movimentar o valor que você colocou aqui para o lado que ela foi e tirando ou somando nesse número aqui. Então se eu pedir para ela ir, por exemplo, agora para a minha direita, ela vai somar 10. Ó, 10 menos 10 dá 0. Se eu pedir para ela ir para frente, ó, ela aqui está menos 10. Se eu pedir para ela ir para frente, ela vai para 0. Tá vendo? Foi para 0. Se eu pedir para ela subir o eixo Z10, ela volta para 0. Porque o valor é sempre em relação a este ponto. Tá? Então, sempre somando ou subtraindo. Se eu pedir para ela ir para a direita, como eu falei, vai 10, se eu pedir para ela ir 100, ela vai 100, 1000, ela vai 1000 e assim em diante. Tá? Você pode até digitar um valor aqui. Bom, sabendo agora quais são as coordenadas, né? Positivo, negativo, para frente, para trás, né? No caso x, y, z, a gente daí tem uma função aqui que é a função home. Tá? Home nada mais é do que a máquina voltar para a posição inicial dela. Ok? E nós temos dois tipos de home, assim como nós temos dois tipos de coordenadas. Tá? Nós temos o coordenadas de trabalho, nós temos o coordenada de máquina. Tá? Mesma coisa, nós temos o home, seria o home de trabalho, né? E o home máquina. A gente chama no caso de home peça e home máquina. Tá? Mas o que são esses dois valores? Tá? Primeiro de tudo, eu vou explicar para vocês o que são as coordenadas de trabalho e coordenada de máquina. Tá? Quais são a diferença entre as duas? Essa coordenada primeira aqui em cima é a coordenada que nós conseguimos mexer. Tá? Então, por exemplo, se a gente manda a máquina para a direita aqui e eu venho e zero essa coordenada, peraí que eu pedi para ela ir 1000, tá? Deixa eu só parar o equipamento aqui para ele não sumir da minha tela. Tá? Se por acaso, ó, dá para ver que ela está aqui. Ó. Se eu venho aqui e zero ela, você pode ver que a origem ela vai voltar para o ponto inicial. Tá? Então significa que essa origem a gente consegue alterar ela da forma que a gente quiser na parte de trabalho. Tá? Mas você pode ver que a coordenada de máquina ela nunca altera. Tá? A gente nunca consegue alterar ela. Ela se altera sempre sozinha. Por quê? Quando a gente ligou o equipamento, tá? A primeira coisa que a gente deve fazer, vocês vão ver isso nas aulas mais para frente, é, caso o seu equipamento tenha esse recurso, é bater os fins de curso. Que nada mais é do que trazer a máquina o máximo à esquerda, o máximo para frente e o máximo para cima possível. Então, é o ponto mais à esquerda, para frente e para cima possível. Por que isso? Porque daí a gente consegue ter uma coordenada real do equipamento e não uma coordenada que a gente consegue mexer. Tá? Então, vamos supor que o equipamento esteja aqui. Por algum motivo, deixa eu só colocar 10 aqui, né, que senão a máquina vai querer ficar andando até o infinito ali. Vamos supor que eu coloquei o equipamento aqui. Tá? Você pode ver ó, que a coordenada de máquina ele me deu um valor a partir deste ponto, que seria
Y10 e o X meu já está em 299. Por quê? Porque eu zerei ele aquela hora. Então, se eu zerar aqui de novo, ó, no programa ele apresenta para nós que a minha origem ela foi zerada, que ela começa aqui, que eu estou na origem, mas para a máquina ela entende que eu estou nessa posição. Tá? Isso vai fazer mais sentido para vocês assim que a gente começar a trabalhar com peças na router, tá? Mostrando mesmo como é que são os cortes. Mas, a priori, é importante vocês saberem que existe uma diferença entre a coordenada de trabalho, onde vocês zeram, tá? E a coordenada de máquina, que é onde a gente nunca pode mexer, tá? Porque não dá para mexer. O equipamento ele já tem as coordenadas dele automático, tá? Como eu falei, eu apresento isso para vocês algumas aulas mais para frente, tá? Essa aula é um pouquinho mais teórica, só para vocês já irem se situando, tá? Onde é que fica cada coordenada, tá? E aqui nós temos a parte de home, que nada mais é do que retornar à origem, tá? Então, se por acaso eu pedir para a máquina bater o home em máquina, ela vai voltar até zerar esses eixos aqui de baixo, tá? Tentando bater nos fins de curso. Se eu pedir para ela zerar o home peça, ela vai tentar zerar essa parte aqui de cima. Quando eu falo tentar zerar é porque eu posso estar em qualquer posição na mesa, tá? A partir do momento que eu apertar este cara aqui, a máquina ela sempre vai voltar na posição 000 da parte de trabalho, tá? Bom, essa aula foi um pouco mais teórica, é uma aula que ela é um pouco mais chata, né, em decorrência que não tem muito como apresentar isso para vocês sem ser na teoria. Tá? Aqui, o importante é só vocês saberem que o equipamento, quando ele vai para frente, ele está mexendo no eixo Y, e quando ele vai para frente, no caso mais para o fundo, é positivo. Quando ele vem mais para perto do operador, é negativo. Mesma coisa quando a máquina vai para a direita, é o eixo X, positivo. E quando ela vai para a esquerda, é negativo. E assim é para cima, né, positivo, e para baixo, o Z, negativo. Beleza? Bom, eu vou encerrar aqui essa aula. A próxima aula a gente já vai começar a mexer um pouquinho mais na parte do equipamento, tá? E aí eu já consigo mostrar para vocês cada parte do programa e basicamente como é que tudo se encaixa aqui. Beleza? Então, até a próxima aula.